Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês uma história incrível. Mas, antes de começarmos, quero pedir que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma das nossas novidades. Você já se imaginou em um avião repentinamente transformado em palco de suspense e terror? O sequestro do voo 365 foi um evento que chocou o mundo, deixando marcas profundas na história da aviação e das relações internacionais. Este episódio, repleto de tensões e negociações complexas, nos permite mergulhar em um caso real de estratégias de segurança em cenários de crise. Desvende os mistérios por trás desse acontecimento histórico, compreendendo as motivações dos sequestradores e as estratégias empregadas pelas autoridades. Aprenda como a pressão política e as demandas dos sequestradores influenciaram o desenrolar dos eventos. Entenda as consequências que reverberaram no mundo e as lições valiosas que podemos extrair desse episódio. Este conhecimento não é apenas uma curiosidade histórica, mas um estudo de caso crucial para analisar as dinâmicas do terrorismo e a importância das negociações em situações de crise. Prepare-se para um mergulho profundo na história, desvendando as complexidades do sequestro do voo 375 e suas implicações para o mundo contemporâneo. Você aprenderá sobre as estratégias de negociação utilizadas, as motivações por trás do ato e as consequências que se estenderam para além do evento. Compreender a história do sequestro do voo 365 é entender melhor o nosso presente. O sequestro do voo 375, ocorrido em 29 de setembro de 1988, representou um momento crucial na história da aviação e das relações internacionais. A década aproximada foi marcada por crescentes tensões geopolíticas, e o evento serviu como um reflexo da complexidade dessas relações em um cenário de crescente instabilidade. Imagine a atmosfera de incerteza e medo que pairava sobre o mundo na época. A possibilidade de um sequestro aéreo, com suas implicações imprevisíveis, era uma ameaça real. Este episódio, com suas negociações complexas e consequências, nos permite entender melhor as estratégias de segurança em cenários de crise. Compreender o contexto histórico é fundamental para analisar o sequestro. A situação geopolítica global, as motivações dos sequestradores e as reações das autoridades precisam ser consideradas. É essencial entender as dinâmicas de poder e as pressões políticas que moldaram o desenrolar dos eventos. Para contextualizar, imagine o papel da mídia na transmissão do evento em tempo real. A cobertura jornalística, junto com as negociações, trouxe o drama para dentro das casas das pessoas, criando um impacto profundo na sociedade. Compreender esses elementos é chave para desvendar as complexidades desse episódio histórico. O sequestro do voo 375 nos convida a refletir sobre a importância da segurança, da comunicação e da cooperação em momentos de crise. É um estudo de caso que nos permite entender melhor as estratégias de negociação e as consequências que reverberam no tempo. Quer aprofundar seus conhecimentos sobre o sequestro do voo 375? Inscreva-se em nosso canal e participe das discussões. Sua opinião é valiosa. Compartilhe seus insights e reflexões nos comentários. Juntos, podemos explorar as complexidades deste episódio histórico e continuar aprendendo. Acompanhe os próximos vídeos para desvendar mais mistérios. Para compreender o sequestro do voo 375, é crucial analisar as motivações dos sequestradores. Imagine-se na posição de um negociador, tentando entender as demandas e as pressões por trás do ato. Quais seriam as suas primeiras perguntas? Analisar as negociações é fundamental.
Como as estratégias de comunicação influenciaram o desenrolar dos eventos. Examinando os métodos de comunicação, podemos identificar pontos críticos e possíveis alternativas. A resposta do governo e das autoridades também merece atenção, como a situação foi gerenciada. Podemos identificar pontos fracos e estratégias eficazes para lidar com crises semelhantes? Imagine a pressão política e a complexidade de coordenar as ações. Para aplicar esse conhecimento, tente identificar os pontos cruciais da história. Quais decisões foram tomadas e quais as consequências? Reflita sobre como esses eventos podem ser úteis para entender melhor os desafios contemporâneos. Em resumo, o estudo do sequestro do voo 375 nos oferece lições práticas sobre gestão de crises e negociações complexas. Identifique as motivações, as estratégias e as consequências para aplicar esse conhecimento a cenários atuais. Um ponto crucial no sequestro do voo 365 foi a escalada da tensão durante as negociações. Imagine a pressão crescente sobre os negociadores, a incerteza sobre as reais intenções dos sequestradores e a necessidade de decisões rápidas em um cenário de risco iminente. A falta de comunicação eficaz entre as partes criou um impasse, colocando em risco a segurança de todos os passageiros e tripulantes. Esse momento crítico exigiu uma resposta rápida e precisa das autoridades, mas a complexidade da situação adicionava camadas de incerteza. A tomada de decisões em tempo real, sob pressão, foi crucial. Imagine a dificuldade de prever as próximas ações dos sequestradores e a responsabilidade de encontrar uma solução que garantisse a segurança de todos. A escolha errada poderia ter consequências devastadoras. Esse impasse nos mostra a importância da preparação para crises. A análise do sequestro do voo 375 nos permite identificar os pontos críticos e as falhas em processos de negociação, oferecendo lições valiosas para situações semelhantes no futuro. Compreender esse momento crucial é fundamental para entender as dinâmicas do terrorismo e as estratégias de segurança em cenários de crise. É um alerta para a necessidade de respostas rápidas, comunicação eficiente e preparação para enfrentar imprevistos. Para entender o sequestro do voo 375, precisamos analisar a dinâmica das negociações. Imagine um jogo de xadrez, onde cada movimento representa uma ação e uma reação. Compreender os objetivos dos sequestradores é crucial. Quais eram suas demandas? Primeiro, precisamos identificar os pontos de contato. Quais eram os interesses em comum entre as partes envolvidas? Analisando as declarações e as ações, podemos identificar as motivações. Segundo, observe a evolução das exigências. Como as demandas dos sequestradores mudaram ao longo do tempo. Essa análise revela nuances e estratégias por trás do sequestro. Terceiro, analise as reações das autoridades. Como as estratégias de negociação se adaptaram às mudanças nas demandas. O comportamento das autoridades revela suas prioridades e métodos. Quarto, observe os momentos de impasse. Em que pontos as negociações pararam e como foram superadas. Identificar os momentos de ruptura é crucial para compreender as estratégias e os desfechos. Finalmente, avalie o impacto das pressões políticas. Como a situação global influenciou a resposta das autoridades. Compreender o contexto histórico é fundamental para analisar a situação. Aplicando o conhecimento sobre o sequestro do voo 375, podemos analisar estratégias de negociação em cenários de crise. Imagine um negociador experiente lidando com demandas complexas e contraditórias. Quais técnicas ele utilizaria para manter o controle da situação? Um desafio crucial é a comunicação eficaz.
Como garantir que a mensagem seja transmitida de forma clara e precisa em meio à tensão e ao medo? Treinamento e preparação prévia são essenciais. Outro desafio é a gestão do tempo. Decisões precisam ser tomadas rapidamente, mas com cautela. Como priorizar as informações e agir com eficiência em um cenário de pressão? A influência externa também precisa ser considerada. Como as pressões políticas podem impactar as negociações? Identificar e neutralizar essas influências é fundamental. Um exemplo prático é a necessidade de manter a calma e a objetividade. Como um negociador pode se manter focado em suas metas, mesmo diante de ameaças e pressões? Finalmente, a preparação para cenários adversos é essencial. Quais são os pontos fracos e como eles podem ser evitados em futuras negociações? A análise do sequestro do voo 375 nos ajuda a preparar para o imprevisto. Para aprofundar o entendimento do sequestro do voo 375, analisemos estratégias avançadas de negociação de reféns. A criação de canais alternativos de comunicação, mesmo sob pressão, pode ser crucial. Um exemplo é a utilização de mediadores confiáveis para transmitir mensagens. A análise de precedentes históricos de sequestros é fundamental. Quais padrões ou tendências podemos identificar para prever possíveis reações? A compreensão desses padrões permite antecipar possíveis movimentos. Outro ponto crucial é a avaliação das motivações psicológicas dos sequestradores. Entender o contexto pessoal e as necessidades por trás das demandas pode influenciar a estratégia de negociação. Um psicólogo pode auxiliar nesse processo. A preparação para cenários extremos é essencial. Como as equipes de negociação podem se adaptar a demandas inusitadas e a situações imprevisíveis? Um estudo de caso específico pode ilustrar essa adaptação. A utilização de estratégias de comunicação não verbal, como linguagem corporal e tom de voz, pode ser crucial. Como essas estratégias podem influenciar a dinâmica da negociação? Um especialista em comunicação pode auxiliar nesse aspecto. Finalmente, a avaliação da relação custo-benefício das ações é essencial. Quais são os riscos e os ganhos em cada etapa da negociação? Um modelo de tomada de decisão baseado em dados pode auxiliar nesse processo. Estudo de casos de sequestros aéreos, como o do voo 375, demonstram a importância da análise de padrões comportamentais dos sequestradores. Pesquisas em psicologia criminal revelam que a compreensão das motivações por trás de atos extremos é crucial para a negociação. Estudos sobre negociação de reféns apontam que a comunicação eficaz, a escuta ativa e a adaptação às mudanças nas demandas são essenciais para o sucesso. A experiência de negociadores experientes mostra que a paciência e a flexibilidade são fundamentais. Dados estatísticos sobre o impacto psicológico dos sequestros em passageiros e tripulantes demonstram a urgência em desenvolver protocolos de apoio psicológico pós-evento. A importância da assistência especializada é inegável. Um exemplo prático é a análise dos protocolos de segurança aérea adotados após o incidente. Observa-se uma evolução significativa nas medidas de segurança e na preparação de equipes de negociação. A resposta a crises foi aprimorada. A análise do sequestro do voo 375, aliado a pesquisas acadêmicas, revela a necessidade de treinamento contínuo para equipes de negociação e para profissionais de segurança. A experiência é um fator crucial para lidar com situações complexas. Estudos sobre a influência de fatores externos, como a pressão política e a mídia, em negociações complexas, demonstram a necessidade de equipes multidisciplinares e com conhecimento abrangente. A compreensão desses fatores é essencial. Agora,
vamos abordar algumas dúvidas que podem surgir sobre o sequestro do voo 375. Por que os sequestradores escolheram esse voo em particular? A resposta pode estar em análises de rotas e movimentações prévias. E quanto à cobertura da mídia? A pressão da mídia pode ter influenciado as decisões dos negociadores? Estima-se que a cobertura tenha afetado a percepção pública e a pressão sobre as autoridades. E os passageiros? Como lidar com o trauma psicológico dos sobreviventes? Programas de apoio psicológico são essenciais e estima-se que a assistência a longo prazo é vital. E as consequências a longo prazo? Como esse sequestro impactou as políticas de segurança aérea? A implementação de novas medidas de segurança foi significativa. A experiência nos ensina que a preparação para cenários de crise é fundamental. Com base em dados e análises, podemos identificar pontos fracos e fortalecer as estratégias de resposta. Em resumo, o sequestro do voo 375 nos deixa com lições valiosas sobre a complexidade de negociações em situações de crise. A análise de cada detalhe nos ajuda a construir estratégias mais robustas para o futuro. Recapitulando, o sequestro do voo 375 nos mostrou a importância da preparação para crises e a complexidade das negociações em cenários de alta pressão. A análise das motivações dos sequestradores, a evolução das negociações e as consequências a longo prazo são cruciais para o aprendizado. Aprendemos sobre a importância da comunicação eficaz, da gestão do tempo e da adaptação a mudanças de cenário. Esses pontos são fundamentais para a tomada de decisões em situações críticas. A análise do caso nos proporciona lições valiosas para a vida profissional e pessoal. Podemos aplicar essas lições para lidar com conflitos, negociações e situações de estresse. Para ir além, que tal explorarmos outras histórias de sequestros e crises? Compartilhe seus pensamentos e insights nos comentários. Acompanhe os próximos vídeos para aprofundar seu conhecimento sobre história. Aprender com o passado é a chave para um futuro melhor. O sequestro do voo 375 nos deixa com uma lição inesquecível: a importância da resiliência em momentos de crise. A capacidade de adaptação, a busca por soluções e a união em prol de um objetivo comum foram cruciais. Refletindo sobre esse episódio, percebemos que a história nos oferece lições valiosas para o presente e o futuro. A análise do passado nos permite entender melhor as complexidades do mundo e as consequências de nossas ações. O conhecimento sobre o sequestro do voo 375 vai além da simples descrição dos fatos. Ele nos convida a questionar nossas próprias estratégias de enfrentamento e a buscar soluções criativas em situações desafiadoras. Imagine aplicar as lições aprendidas em outras áreas da vida. Como podemos usar a resiliência e a adaptação para superar obstáculos? A busca pelo conhecimento e pela compreensão é fundamental. Continue explorando outros episódios históricos. Aprender com o passado nos fortalece para o presente e nos inspira para o futuro. Acompanhe os próximos vídeos e siga aprendendo sobre a rica e complexa teia da história. Até o próximo encontro. Pessoal, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Fiquem com Deus e até mais.